Fala, meus alunos, mais uma correção aqui do simulado para vocês da parte de informática. Para quem está chegando agora, o link do PDF está na descrição, tá certo? Pessoal, queria mandar um alô para todos os alunos do Vetorial Concursos, do curso presencial, tá certo? Então, eu queria deixar uma mensagem de incentivo para vocês, pessoal, para que vocês continuem na luta de vocês, tá certo? Então, pessoal, às vezes nós sentimos que não temos força, que não seremos capazes de ultrapassar os desafios. Sentimos até que não merecemos qualquer gênero de felicidade, mas estamos errados. Todo mundo tem o direito de ficar de bem com a vida, mas também tem o dever de lutar até alcançar esse estado maravilhoso de paz e alegria. Então, pessoal, mantenha o otimismo de vocês na sua mente e batalhe todos os dias por um sorriso ou um momento especial. Seja feliz, por mais difícil que lhe pareça. Então, pessoal, é isso que eu tenho para deixar para vocês, tá certo? Vá sem medo, você é um sonhador, você é um lutador. Se você não desistir, será a cada dia melhor. Então, quem sonha, quem acredita, quem luta, sabe fazer acontecer e faz acontecer. Então, mesmo com medo, siga em frente. Porque quando o medo bate, vai com medo mesmo, vai assim mesmo. Entendeu? Então a vida é cheia de caminhos tortuosos e dias difíceis, mas é preciso você olhar sempre adiante. Então nunca a gente pode parar diante de um obstáculo. Então é preciso você tentar ultrapassar aquele obstáculo. Então é preciso abrir os olhos e o coração para lutar pelas vitórias de tua humildade. Mas mesmo você perdendo, a gente sempre ganha, porque é tentando que se aprende. Então podemos aprender muito com os erros. Então é preciso sonhar, pessoal. É preciso você acreditar, é preciso lutar. E se a vitória não vier hoje, vem amanhã. O importante é continuar tentando. Tá certo? Então essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. De otimismo, de incentivo. Que eu sei que todos que estão aqui assistindo o meu canal, se continuarem no caminho dos estudos, vocês lograrão isso em qualquer área da sua vida. Tá certo? Então vamos aqui partir para mais uma correção do simulado. Aí acompanha no teu PDF, na primeira questão. Vamos lá, parte de informática. O anti-spam tem a função de monitorar e restringir as informações transmitidas entre o computador do usuário e uma rede ou com a internet, impedindo o acesso de pessoas sem permissão. Pessoal, olha, existe um dispositivo de segurança muito conhecido, tá certo? Um dispositivo de segurança muito conhecido, né? Onde ele é o porteiro, ele barra tudo que vem pela rede, o que entra e o que sai pela rede, tá certo? Então, tudo que vem pela rede, a internet, né? De códigos maliciosos, então ele é um porteiro, é uma espécie de porteiro, é uma barreira. A gente chama ele de firewall, tá certo? Um dispositivo de segurança, tá certo? Onde ele monitora essas informações que vêm da rede, né? Ou também está saindo do teu computador para a rede. Então, se o que for de ruim, a função dele é monitorar e barrar, tá certo? A gente vai chamar esse dispositivo de firewall, tá certo? Então, ele impede também acesso de pessoas sem permissão que estão tentando entrar no teu computador para fazer coisas ruins, né? Para prejudicar. Então, se falar que é um dispositivo que fica o porteiro que controla tudo que sai e o que entra pela rede, agora vocês têm que prestar atenção nesse nomezinho aqui, ó, rede. Tá certo? Tudo que entra e sai pela rede. Porque se for para monitorar dispositivos internos dentro do computador, fazer varredura nas pastas, né? Verificar se tem vírus, aí aqui é um papel do antivírus, tá certo? Do antivírus, ok? Então, quando falar essas ameaças que vêm pela internet, pela rede, ó, esse porteirinho que fica aqui na entrada é o famoso firewall, tá certo? Então, quando eu digo que o anti-spam tem a função de monitorar e restringir as informações transmitidas entre o computador do usuário e uma rede, ó. Então tá aqui, ó, computador e a rede. Quem é que faz esse monitoramento de que entra e que sai? Não é o anti-spam, é o firewall, certo? É o
firewall. Ok? Firewall. Então, muito cuidado com isso aí. Cai demais em prova essa questão aqui, tá certo? Então, ele pode impedir também o acesso de pessoas sem permissão. Para quem não sabe, o anti-spam, a questão está errada porque ele colocou o conceito de anti-spam, né, com o Firewall. O anti-spam, pessoal, ele é um software para barrar, tentar impedir aquelas mensagens, né, aquelas mensagens indesejadas. Ou seja, chega aquela porrada de mensagem, por exemplo, no e-mail, uma porrada de mensagem que tu não tá, que tu não quer, é indesejada. É um ataque de spam, né? Então, essas mensagens indesejadas tem um software que vai impedir essas mensagens indesejadas, tá certo? Que é o quê? Que é o anti-spam. Então, esse não é o conceito de anti-spam. Questão 2. O firewall tem a função de detectar ou desativar qualquer vírus que tenha sido transmitido e que esteja instalado ou que tenha infectado o computador do usuário. Opa, pessoal, foi o que eu falei para vocês. Vocês não podem confundir esse cara aqui, ó, com o antivírus. Quem faz varreduras periódicas dentro do teu computador para tentar achar algum código malicioso, isso aqui já está dentro do computador, tá? Porque o que vem pela rede, ó, o que vem pela rede, quem faz essa verificação inicial é o firewall, né? É o firewall. Agora, se já está dentro do teu PC, quem faz essas varreduras para verificar isso aqui, ó, é o antivírus, tá certo? Então, quem tem essa função de detectar, desativar qualquer vírus, né? Existem vários tipos de antivírus. Tem o Kaspersky, né? Tem o AVG, tá certo? Isso aí são exemplos de antivírus, certo? Tem o Kaspersky, né? Kaspersky. Então, isso aí são exemplos de antivírus. Então, essa função de desativar um vírus que tenha sido transmitido e que esteja instalado ou que tenha infectado o computador do usuário, não é a função do firewall, certo? Aqui é o antivírus, então questão errada, beleza? O antivírus ele detecta ou desativa esse vírus que tenha se transmitido e que tenha sido instalado no teu computador, aqui ele já está instalado. Detalhe, o vírus, quando ele entra, ele fica aqui dentro, ó. Enquanto ele não for executado, ele não vai se manifestar. Então, o vírus, pessoal, ele precisa ser executado. Tá certo? E aí, quem faz essas varreduras para detectar o vírus é o antivírus. Tá bom? Enquanto ele não for executado, ele fica lá. Questão 3. O Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de um computador para outro. E essa é a definição perfeita. É isso aí, pessoal. Ó, você não pode confundir o Worm com o vírus, tá certo? Sempre aposto nessa questão. Cai demais. O Worm, pessoal, o que acontece com o Worm? Ele vem pela rede, ele se propaga automaticamente, não precisa de execução igual ao vírus. Ele não precisa de execução igual ao vírus. Ele fica se propagando de computador para computador, tá certo? Ele se propaga de computador para computador. Já o vírus, ó, ele fica se propagando de computador para computador. Depois que o worm está aqui dentro, pessoal, ele passa a ser uma espécie de computador atacante. Depois que ele invade teu computador, vai deixar a rede mais lenta, ele se propaga automaticamente, tá certo? Já o vírus, quando ele está no teu computador, ele conseguiu entrar, ele fica dentro da pasta, que seria o hospedeiro. Seria o hospedeiro, certo? Fica hospedado aqui, é um hotel. Enquanto a pessoa não for lá perturbar ele e executar, ele fica lá. Então, ele precisa ser executado. Ele precisa ser executado.
para que ele se espalhe, tá certo? Então ele precisa de execução. Já o worm não, ele se propaga automaticamente, ó, automaticamente pelas redes, tá certo? Envia cópias de si mesmo de computador para computador. Então, definição perfeita de worm. Questão 4. Spyware é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Então tá aí, pessoal, ó. Vamos lá. Ele está dizendo que o spyware é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. E aí, pessoal, será que essa definição é de spyware, hein? O spyware, para quem não sabe, pessoal, ele tem 3 vertentes. Primeira coisa, o que é a definição de spyware? Ele é um programa espião. Ele é um programa espião, onde ele tem a característica de enviar informações daquele computador que está sendo espionado para outro computador, tá certo? Existe uma espionagem para o bem e existe uma espionagem para o mal também, tá certo? A maioria das vezes é utilizado maliciosamente. Então, ó, como é que a gente repassa essas informações? Existem alguns métodos. Através do teclado. Se através do teclado, a gente chama de quê? Keyloggers. Se através do tirando tudo que você digita na tela, aliás, tudo que você digita no seu computador, né, vai ser passado para um outro computador. Então, o keylogger é só você lembrar, o key de teclado. Então, ó, tudo que você digita vai ser passado para outro computador. Existe também o screenloggers, onde ele passa a tirar print screen da tela e enviar, tá certo? E também existem os adwares, tá certo? Que são aquelas propagandazinhas indesejadas, né, que aparece chata pra caramba, onde essas propagandas elas podem trazer códigos maliciosos, certo? Códigos maliciosos. É uma espécie aí de espião, tá certo? Então, tá aí são as 3 vertentes. Quando ele diz que o spy é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas. Pessoal, quem se torna parte de outro programa, de um arquivo, isso aqui é característica de vírus. Tá certo? Isso aqui é uma característica de um vírus, não é de spyware. Ok? Se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Aí é característica de vírus, tá bom? Agora detalhe, o vírus precisa de execução, tá certo? Depois que ele é executado, ele começa a se propagar, tá bom? A questão errada. Questão 5. O backdoor é um programa projetado para monitorar a atividade de um sistema e enviar informações coletadas para terceiro. Opa! Quem é que envia informação coletada para terceiro? Não é o backdoor, é quem? É o spyware. Certo? É o spyware. O backdoor, pessoal, é aquele malware, aquele código malicioso, em que ele, olha como ele é fuleiragem, ó. Ele pega, ele vai se, ó, imagina isso aqui, ó, uma porta de um supermercado. Aí o backdoor ele fica segurando essa porta aqui, ó, para que os outros códigos entrem. Então ele, ó, backdoor, porta dos fundos em inglês, né? Então ele tem um vírus, um código malicioso que ele tem a função de segurar, justamente abrir essa porta aqui, ó, para que os outros vírus, né, os códigos maliciosos entrem. Entendeu? Então essa função de enviar informações para terceiros, isso aqui é característica do spyware, que é o programa espião. Como eu já falei para vocês, ó, ele pode ser usado de forma legítima, né? Também pode ser utilizado de forma maliciosa. Depende de como é instalado, das ações que são realizadas e do tipo de informação monitorada, tá certo? E do uso que é feito também por quem recebe essas informações coletadas. Então, questão errada. Questão 6. Sniffing.
O sniffing, pessoal, é o farejador. Então, pessoal, o tráfego que ocorre na rede, na internet, tá certo? As informações, o que acontece aqui, ó? O sniff é uma espécie de farejador de tráfego. Ele fica farejando o tráfego para ver se ele colhe alguma informação. Então, ele é uma espécie de software malicioso, né? Que ele fica farejando aqui o tráfego. Ele fica só olhando, tipo assim, ó. Ei, isso aqui é bom pra gente. Vamos aqui, ó. Aí ele passa a informação pro atacante, o atacante vai lá e intercepta. Então ele fica só farejando, tá certo? Então tá aí. Então essa técnica ele fica inspecionando os dados do tráfego nas redes. Então, por meio de programas específicos chamados sniffers. Beleza? Questão correta. Aí, perfeito. Certo? Vamos partir aqui. Questão 7. Como eu já falei para vocês, o Screen Loggers é uma espécie de spyware, onde ele fica tirando print da tela. Por exemplo, se você está digitando aqui no teclado virtual, aqui acenda o seu banco, aqui no site. Cara, o que você clicar aqui em cima, com certeza essa informação está sendo enviada para um computador de terceiros, né? Porque ele está tirando print screen da tela direto, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Falou de screen, é só lembrar do print screen, cara. Então, vamos lá. Screen Logs é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas, não é as teclas. Porque quando for teclas digitadas, aqui é os Keyloggers. Ok? Estão totalmente errada. Questão 8. No processo da assinatura digital, a propriedade que identifica qualquer alteração no documento e faz com que a assinatura não seja mais reconhecida, garantindo assim a inalterabilidade, é denominada. Aí a gente vai ter que entrar, né, pessoal, aqui nos princípios da segurança da informação, que é o famoso DICAM, tá certo? Professor, esse D é de quê? Bom, as informações que estão na rede, pessoal, né? Essa questão da segurança da informação, ela obedece a alguns princípios para que essa informação ela continue íntegra, para que ela esteja disponível, para que ninguém altere. Então vamos lá. Nós temos 5 princípios aí, que é o princípio da disponibilidade. Nós temos o princípio da integridade. Nós temos o princípio da confidencialidade. Nós temos o princípio da autenticidade. E o princípio do não repúdio. Professor, a informação ela sempre tem que estar disponível. A informação ela sempre tem que estar disponível, é uma característica dela. Por exemplo, vamos ver aqui uma situação onde ocorre a questão de a informação sempre estar disponível. Por exemplo, o backup. Quando você faz um backup, é justamente para que, caso o computador dê uma pane, eu tenha aquelas informações disponíveis. Então, quando eu faço um backup, eu estou obedecendo o princípio de quê? Da disponibilidade. Por exemplo, o no break, quando o computador tem uma queda de energia, falta energia, ele segura o computador por um tempo ainda, né? Para quê? Para que garanta a disponibilidade daqueles conteúdos. O princípio da integridade é um princípio, pessoal, que ele garante que aquela informação, quando ela saia do computador A e chegue no computador B, aqueles pacotes, aqueles dados, eles cheguem de uma maneira íntegra, ou seja, não foram interceptados, não foram alterados, tá certo? Já o princípio da confidencialidade é aquele princípio onde só quem tem autorização para
mexer naquele pacote, naquela informação, é só quem tem autorização. Quem não tem autorização não pode entrar. Já a autenticidade é um princípio que ele fala que é para garantir realmente a autenticidade daquela pessoa, ou seja, a legitimidade, que quem está enviando é aquela pessoa mesmo, né, confiável. O não repúdio é um princípio que não tem como a pessoa que enviou o pacote, não tem como ela dizer que não foi ela que enviou. O não repúdio também é sinônimo de irretratabilidade, tá certo? Então vamos lá. No processo da assinatura digital, a propriedade que identifica qualquer alteração no documento, qualquer alteração no documento e faz com que a assinatura não seja mais reconhecida. Opa! Se é para identificar alteração, tá mexendo com qual princípio? E a questão de alteração da integridade, pessoal. Certo? O princípio da integridade, tá bom? Gabarito, letra C de casa. Questão 9. Ó, se cair na prova de vocês isso aqui, ó. Furto de identidade. Se cair na prova, ataque de phishing. Né? E não vão confundir isso aqui, pelo amor de Deus. Pessoal, furto de identidade é uma espécie de ataque onde a pessoa ela se passa por você. É como se dissesse assim, hackearam tua conta. Isso aí é furto de identidade. Ela se passa por você. Já o ataque de phishing é um ataque que vem de engenharia social. Né? Engenharia social, que é aqueles ataques que vão lubridiar, vão te iludir. Ele joga uma informação aqui, ó, na tela do teu computador e diz assim: atualize seus dados cadastrais. Se você não atualizar, a sua conta será cancelada. Aí o cara que está aqui na tela vai lá, ó. Isso aqui é fácil para pegar o pessoal que é idoso, né? Não tem tanto contato. Aí o cara vai lá, digita aqui a senha. Aí na hora que ele digitar a senha, dá o enter, ó. Caiu na pegadinha do malandro. O cara acabou de pescar os teus dados. Ou seja, ele te induziu. Ele te induziu a cair nesse erro. Isso aqui é o ataque de phishing, tá? Phishing scam. Então vamos lá. O furto de identidade é uma ação praticada via internet em que o golpista procura induzir espécie de estelionato, né? Uma pessoa a fornecer informações confidenciais ou a realizar um pagamento adiantado, com a promessa de futuramente receber algum tipo de benefício. Questão errada. Isso aqui não é o conceito de furto de identidade. Isso aqui é o conceito de phishing. Questão 10. Ó, o ataque de farm é o seguinte. Vamos supor que tu tá aqui na internet, né? Aí tu lá digita bonitinho o site, né? E tá. Aí quando tu dá o OK, o que que acontece? O DNS, ele tem lembra do protocolo DNS que ele tem a função de traduzir o domínio? Ele, por exemplo, ele pega aqui o domínio, né? www.vetorial.com e tal. Aí ele transforma esse domínio aqui, ó, em um IP, por exemplo. Ele bota lá 197.21.83.150. Ou seja, quem faz essa tradução aqui, ó, cada site ele tem seu endereço, né? No caso o IP, endereço lógico. Quem faz essa tradução é o DNS. Então, vamos supor, quando o DNS está infectado, né? Com esse código malicioso aqui, ó, farm, tu digita o site normal, quando tu dá enter, tu é redirecionado para um outro site. Um site falso. Por quê? Porque existe esse código malicioso aqui, o farm, que você digita o site certo, só que na hora que ele vai te redirecionar, ele te leva para um site falso. Aqui é você que quer ir, tá certo? Então não vão confundir o phishing com o farm com o furto de identidade.
tá certo? Então, o farm consiste em um ataque ao DNS, que é justamente aquele servidor que faz a tradução, para mudar o IP e levar um site falso. Questão correta. 11. O mecanismo de segurança de acesso às redes Wi-Fi. Ó, pessoal, ó, quando falar em rede de Wi-Fi, né? Roteador feio, rapaz. Quando falar em mecanismos de rede Wi-Fi, tá certo? Pelo amor de Deus. Isso aqui é um roteador, tá, pessoal? Ó, existe um protocolo, um mecanismo de segurança, né, dentro dele, mais atual, né? Que é o famoso WPA. Quando você vê nas questões WPA, é um mecanismo de segurança, tá? Mecanismo de segurança aí das redes Wi-Fi. Existia um outro protocolo antigamente já ultrapassado, que era quem? Que era o WEP, tá certo? Hoje em dia prevalece aí o WPA. Se eu não me engano, tem o WPA 2 também, que já é uma espécie de evolução. Então vamos lá. O mecanismo de segurança de acesso às redes Wi-Fi, chamado de WPA, é considerado ultrapassado. É errado. Na verdade, o ultrapassado, ó, é o WEP. O WPA ele é mais seguro, ele é mais atual. Então ele praticamente só inverteu aí. Diz que o mais seguro e atual era o WEP, sendo que na verdade o WEP já é ultrapassado. Quem é mais atual é o WPA, questão errada. Questão 12. O RSA é um sistema de criptografia amplamente utilizado para transmissão segura de dados. Então, pessoal, para quem está chegando agora, como é que acontece esse sistema de criptografia? Ora, eu tenho uma informação A, B, C e D, tá certo? A informação ela vai passar pela rede, só que a criptografia é um método que você utiliza para que essa informação ela trafegue de modo mais seguro, para que não ocorra interceptações e que garanta os princípios da segurança da informação. Então, presta atenção no que eu vou falar para você. Se eu mando a informação ABCD, aí ela passa por uma criptografia, aí fica impossibilitado de você ler. Só a outra pessoa que está com a chave, ela vai abrir isso aqui e vai entender, né, esse ABCD. Então, esse é o processo de criptografia. Tá certo? Ele coloca aí códigos, né, números, de forma que ninguém consiga entender. Só quem está com a autorização, ou seja, com a chave, né? Só que vocês têm que entender que nós trabalhamos com dois tipos de criptografia. Tem a simétrica e tem a assimétrica. A criptografia simétrica, pessoal, é uma criptografia que a mesma chavezinha que eu fecho, por exemplo, ó, se eu fechei esse ABCD com a chave, essa chave aqui é a mesma chave que vai abrir quando esse chegar nesse cara, para eu poder ler essa informação. Então, a mesma chave que abre, aliás, que fecha, é a mesma chave que vai abrir. Então, nós temos uma chave só. Já na simétrica, eu fecho com uma chave e abro com outra. Então, aqui eu vou ter duas chaves. Uma pública e outra privada. Tá certo? Então, se eu fechar com uma, eu vou abrir com outra. Ok? Lembrando que a criptografia, pessoal, ela está relacionada com a questão da confidencialidade. Né? Confidencialidade. Só tem acesso quem tem autorização, ou seja, quem tem a chave. Tá certo? Que é um dos princípios aí. Então, esse sistema RSA, né, para quem não sabe, é questão bem difícil, né? Ele é um sistema de criptografia assimétrica. Tá certo? Porque se ela é assimétrica, tem quantas chaves? Tem duas chaves. Uma pública e a outra privada. Certo? Então, gabarito aí, letra B. Pessoal, olha, a prova, tá certo, da PMCE é uma prova de nível médio, tá certo?
Eu acredito que as questões também não são tão alopradas, são questões medianas, tá certo? Porque é até pelo nível médio. Então eles colocam questões aí simples, mas de uma maneira que você tenha que ler aí os PDFs, nossos PDFs, para você entender, tá bom? Para você não errar na hora da prova. Questão 13. Considere o esquema abaixo. Então, se você observar aqui, ó, um juiz vai mandar a informação lá para o TRF4. Então, vai passar por dentro da rede pública aí, né? Provavelmente. Então, o texto aqui, claro, ó, ele sofreu um processo de criptografia para ninguém entender. Ou seja, foi fechado com uma chave. Tá aqui ela, ó, foi fechado com essa chave. Agora, se você observar, ó, aí a informação ela vai passar. Chega bem aqui, ó, o processo 2. Vai sofrer o que? A descriptografia. O nome difícil, pessoal. Então, aqui ele sofre a criptografia e aqui ele sofre a descriptografia. Tá bom? Para que o pessoal do TRF consiga ler o texto. Só que se você observar, na questão, ó, a mesma chave que está fechando aqui é a mesma chave que vai abrir. Então, aqui nós, de cara, tu sabe que isso aqui é um tipo de criptografia o quê? Simétrica ou assimétrica? Simétrica, porque a mesma chave que fecha é a mesma chave que vai abrir. Tá certo? Então, muito cuidado com isso aí, viu? Então, tá aí, ó. De cara, tu elimina essa, né? Curvas elípticas, não. Fica aí só no finalzinho, ó. Agora tu vai analisar as outras. Então, vamos lá. Chave secreta compartilhada. Perfeito. Essa chave aqui, né? Ó, ela é compartilhada aqui. Ou seja, processo 1 aqui. Esse processo 1 aqui ocorre a criptografia. No processo 2, ocorre a descriptografia. Tá certo? E o processo de criptografia que a gente está utilizando é uma criptografia simétrica, porque é só uma chave. Ok? Barreto letra C. Questão 14. Proteger o local de armazenamento das unidades de backup e restringir o acesso a computadores, impressoras que possam conter dados confidenciais. Olha, pessoal, quando a gente está estudando segurança da informação, a gente tem mania de entender que é só a parte de rede, né? A segurança que vem, mecanismo dentro do computador que protege o que vem da rede. Não é só isso. A segurança da informação ela começa também pelo meio externo do computador. Por exemplo, a questão da segurança física. Tudo que envolver segurança aqui dentro do computador, programas, o firewall, antivírus, isso aqui tudo é a parte da segurança lógica. Existe a segurança física, que é a parte de uma espécie de segurança para proteger o computador. Segurança externa. Por exemplo, se tu tem um computador com informações confidenciais, esse computador ele vai estar dentro de uma sala. Quais são os dispositivos? Por exemplo, tem uma chave, um cadeado, né, na porta, ou então um sistema digital aí que você coloca a biometria, você entra para você ter acesso igual um cofre. Isso é a parte da segurança física, entendeu? Então ele disse assim, ó, proteger o local de armazenamento das unidades de backup e restringir o acesso a computadores, ou o acesso de pessoas, né? As pessoas entrarem aqui nesse local para não ter acesso a esse computador, né? Que possam conter dados confidenciais. É uma espécie de segurança lógica? Não, é uma espécie de segurança física, tá bom? Então, por exemplo, ó, dispositivos, você pode colocar senhas, né? Biometria. Então, tem várias formas de você fazer segurança para proteger aquela informação confidencial, entendeu? Agora, a segurança que tem dentro dos programas, já dentro da própria máquina, para evitar o ataque que vem pela rede, aí a gente vai trabalhar com segurança lógica, né? Lembra que a gente estuda hardware a parte física, software a parte lógica? Então tá aí. Questão errada porque é segurança física.
Questão 15. A disponibilidade garante a legitimidade da informação. Então, vamos aqui voltar rapidinho, ó. Os princípios. Como eu falei para vocês, ó, a disponibilidade ela garante o quê? Que a informação esteja disponível, né, sempre. A disponibilidade garante a legitimidade da informação, a origem. Opa! Quem garante a origem, a legitimidade da informação, ou seja, do caboquinho que está mandando a informação, para eu saber se é ele mesmo que está mandando aquela informação, pessoal, então, ó, aqui eu tenho que saber se ele é autêntico. Então, aqui não é a disponibilidade que garante essa legitimidade. Nesse caso, é o princípio da autenticidade. Autenticidade, tá bom? Para garantir realmente que é legítima aquela pessoa que mandou ela mesma. Está errada, né? 16. Podemos afirmar que a utilização de backups é uma das formas que garantem o princípio do não repúdio da informação. Opa! O backup, você faz um backup, que é uma cópia de segurança. Que é uma cópia de segurança, pessoal. Para que caso você venha a perder aquelas informações, você está com uma cópia, né? Agora, para que você faz uma cópia? Para que a informação ela sempre se mantenha o quê? Disponível. Então, o backup não vai garantir não repúdio. Ele garante o princípio da disponibilidade. Está errada. Ok? Disponibilidade da informação. Quem são os princípios? DICAM. Não esqueçam. DICAM. Disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade, não repúdio. Questão 17. É o objetivo da política de segurança de informações. Vamos lá. Política de segurança de informações. Impedir segregação de função, não. Aparelhar a organização com um sistema capaz de assegurar a inviolabilidade das informações. Perfeito. Segurança da informação é impedir que não seja violada a informação. Tá certo? Um sistema capaz de assegurar que não sejam as informações violadas. Questão 18. O backup é uma ação de copiar arquivos, isso nós já sabemos, como medida de segurança, permitindo sua recuperação em caso de perda. Sendo aconselhável fazer cópias com local de destino no mesmo disco? Não! Pessoal, se tu está querendo fazer uma cópia de segurança, ó, por exemplo, está aqui o disco C. Tu está querendo fazer um backup, tu tem que jogar esse arquivo aqui para um outro local que não seja o mesmo disco, porque se der pau nesse disco aqui, ó, pelo menos a informação está no disco o quê? D. Então são o quê? Locais diferentes. Então essa é a ideia do backup. Sendo aconselhável fazer cópias com o local de destino no mesmo disco, não. Em discos diferentes. Certo? Então essa é a ideia do backup. É igual, é só lembrar das torres gêmeas. Tinha a torre A e tinha a torre B. Não deu pau, não derrubaram a B fazia backup para A e A fazia backup para B. Pelo amor de Deus, né? Depois daí é que veio a ideia de fazer o backup e veio a ideia da cloud computing, que é a questão de jogar na nuvem eletrônica, né? Porque aqui, ó, é um servidor que vai armazenar essas informações. Tá certo? Então, ó, caiu foi as duas torres. Então, nesse caso, pessoal, o que é que acontece? Não é ideal a gente colocar no mesmo disco. O ideal é colocar em discos diferentes. Hoje já existe a questão da nuvem eletrônica que você pode armazenar aqui dentro, é até mais seguro, certo? Questão 19. Um backup normal, também chamado backup full, cheio,
né? Copia todos os arquivos selecionados, mas não os marca como arquivo que passaram por backup. Pessoal, errado. Quando você faz um backup normal, por exemplo, você aqui, ó, você coloca domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Ó, geralmente nos domingos, você faz um backup de tudo que passou na semana passada. Completo. Você faz um backup de tudo, ó. Tá certo? Por isso que a gente chama de backup o quê? Cheio. Ele vai copiar todos os arquivos que foram selecionados. Ou seja, copia tudo. Geralmente nas empresas é feito assim. No outro dia, você começa a trabalhar. Da segunda-feira, se tu produziu algum arquivo, esse arquivo que foi produzido, vamos lá, tu precisa fazer um backup completo de novo para poder ficar fazendo vários backups completos? Não, né? Senão ficaria demorado demais, pessoal. O que acontece? Ó? A cada arquivo que for surgindo nos dias, existe alguma forma de eu fazer um backup para colocar só os arquivos modificados ou alterados, né? Ou novos, quer dizer, né? Arquivos novos. Só o que for modificado ou o arquivo novo. Tem uma forma de fazer um backup para colocar só esses arquivos? Tem. Geralmente nos dias da semana, tu vai só incrementar as informações que são acrescentadas. Então aqui você faz uma espécie de backup o quê? Incremental. Porque tu só incrementa aqueles arquivos que foram modificados ou novos. Tá certo? Então tá aí, ó. Domingo tu fez um backup normal. Aí colocou num disco, né? Jogou lá para um disco. Uma fita, por exemplo, magnética. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até sábado, tu fez só backup incremental, incrementando aquelas informações que foram surgindo. Quando chega domingo de novo, tu vai fazer um backup completo de tudo, para pegar tudo isso aqui, ó, entendeu? Então é um ciclo, o backup é um ciclo. Agora é o seguinte, ó, quando você faz um backup normal, cheio, completo, quando você faz um backup, tá aqui, ó, se você tem aqui a pasta A e a pasta B. Quando você fez um backup aqui do disco C e jogou para o outro disco D, por exemplo, uma fita magnética, uma fitazinha magnética, muito utilizada. Quando tu fez o backup e jogou para cá, ó, a cópia de segurança, esses arquivos aqui no teu computador, que foram feitos backup, ficam marcados. Por quê? Quando for feito um outro backup, saber que já fizeram o backup desses arquivos. Então, quando ele diz que o backup normal copia os arquivos, mas não os marca, deixa a questão o quê? Errada. Ele marca para saber que foi feito o backup. Entendeu? Mas vamos aqui terminar a nossa história. Vamos supor que o cara domingo passado fez um backup da semana passada, né? Um backup normal. Aí foi tendo os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Aí cada dia ele foi só incrementando as informações novas que ia surgindo, ele foi utilizando o backup incremental. Se vamos supor que ele começa aqui, ó, segunda, ele incrementou, né? Fez o backup só dos arquivos novos que foram surgindo. Terça, a mesma coisa, quarta, a mesma coisa. Ele incrementou aqui, aqui, aqui. Quando chegou quinta-feira, deu pau no sistema. Puta que pariu. Se vocês observarem, o incrementar é um pouco mais rápido, né? Porque ele só faz o backup só do que for novo. Se chegou quinta-feira e o sistema deu pau, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que pegar os incremental de quarta, vai ter que pegar o incremental de terça, vai ter que pegar o incremental de quê? De segunda, mais o backup normal de domingo. Ou seja, ó,
normal mais o incremental. Tá observando que é separado, ó? Cara, o incremental ele é rápido para fazer. Agora, para recuperar, eu vou ter que fazer um backup de tudo isso aqui, ó. Normal mais incremental para eu poder trabalhar a partir de quinta, que é o dia que deu pane. Então, o que é que vai acontecer aqui? Para recuperar, cara, quando eu estou fazendo vários incrementais na semana, sendo que eu já tenho um completo no domingo, é muito mais demorado, porque eu vou ter que pegar, ó, fazer um backup desses caras aqui completo de todos, ó, para que eu coloque para trabalhar a partir de quinta, pelo menos dos arquivos que foram feitos o backup. Então, o incremental ele é rápido, ele só faz o backup do que foi modificado ou novo, desde o último backup aqui, ó, no caso foi domingo. Pode ser qualquer tipo de backup, pode ser incremental ou completo. E, nesse caso, para recuperar, caso o sistema dê pane, é muito mais demorado. É muito mais demorado. Tá certo? Então, vocês não podem esquecer disso aqui. Tá certo? O incremental ele é rápido, mas também na hora de recuperar é mais demorado. Olha essa questão aqui. Ó. Professor Muniz fez um backup completo no domingo de todos os arquivos da semana que passou. Na segunda-feira, na empresa Vetorial Concurso, ele fez um backup incremental dos arquivos criados ou modificados, desde o último backup completo, que no caso foi domingo. E assim foi fazendo uma sequência de backups incrementais até quarta. Quinta-feira, o computador deu pau. No caso, para recuperar todos os arquivos desse domingo até quarta-feira, será feito através de um processo de recuperação mais rápido, porque os incrementais na hora de recuperar são mais rápidos, questão errada. Pessoal, como eu falei para vocês, os backups incrementais eles são mais demorados, porque eu vou ter que pegar os backups, né, da semana, que foram feitos incrementais, né, somar com o backup de domingo, fazer um completo para que a partir do dia que deu pane, eu começar a trabalhar. Então, para recuperar é mais demorado. Agora, se eu tiver feito um backup completo, para fazer ele é mais demorado. Agora, para eu recuperar é mais rápido, porque já está tudo aqui dentro desse backup já, né? Ó. Entendeu? Então, backup incremental, ele é mais rápido para fazer, mas também para recuperar é mais demorado. Backup normal, completo ou cheio, ele é mais demorado, mas também para recuperar, né? Ele é mais demorado para ser feito. Agora, para recuperar, é mais rápido, ok? Então, questão errada, porque ele diz que é mais rápido, sendo que na verdade é o que? Mais lento. Beleza? Vamos aqui para as questões de Linux, sistema operacional. Queria mandar um alusão para o pessoal do chat, quem está aí nos assistindo. E também quem vai nos assistir aí depois, que esse vídeo vai ficar salvo. Para que vocês assistam, resolvam as questões, façam de novo, até aprender esse conteúdo, tá bom? Lá a primeira questão. No sistema operacional Linux, a interface de linha de comando semelhante ao prompt de comando. Quem não sabe, pessoal, ó, no Windows existe o CMD, né? É o prompt de comando, pessoal, é aquela telinha preta. Vocês sabiam que aquela telinha preta, pessoal, eram os computadores de antigamente? O computador antigamente não tinha interface gráfica, não. Era só essa telinha preta e um cursorzinho assim, ó. Aí você ia digitando os comandos e você ia comandando o computador. Então, esse prompt aqui, ó, tá certo? Você digita as funções. Por exemplo, se você digitar dir aqui, ó, no Windows, no prompt de comando, ele vai listar, né, os arquivos, todos os arquivos, né, que tem no computador que estão abertos. Agora, esse mesmo prompt de comando, lá no sistema operacional no Linux, que é um outro sistema operacional, que é o que a gente está falando aqui, ó, ele também tem um prompt de comando, mas esse promptzinho aqui, ó, no Linux, ele é chamado de quê? Shell.
certo? É o interpretador de comandos. Então, o shell, ele interpreta. Aí, eu interpretar o que tu digitar. Por exemplo, se tu digita ls no Linux, ele vai listar os diretórios que estão abertos. Que é a mesma coisa que faz no Windows, ó, no caso no CMD. Né? Que a gente chama de shell, que é o bash. Também chamado de bash. Tá certo? Então, ele é o interpretador de comandos. Ok? Interpretador de comandos. Então, vocês não podem esquecer desse detalhe aqui, tá certo? Então, no Linux, essa interface de linha de comando semelhante ao prompt de comando Windows é conhecida como shell. Ok? É o shell. Beleza? Aqui no Windows é chamado como prompt de comando CMD. Certo? Questão 2. No ambiente Linux, o comando, coloquei aqui, ó, cifrão ls, significa o quê? Pessoal, vamos lá. Continuando no nosso shell, nosso interpretador, né? Nosso interpretador de comando. Vamos lá. Se você pegar e abrir o seu shell, né? Interpretador. Se você pegar e tiver esse símbolo aqui, ó, né, e o cursorzinho aqui, esse símbolo ele quer dizer que quem está utilizando aquele computador naquele momento é um usuário comum. Olha que interessante, usuário comum. Agora, desenhar outro sistema aqui, né? E mais ou menos aqui, o negócio tá fuleiragem aqui, viu? Pelo amor de Deus. Espera aí, rapidinho aqui. Deixa eu desenhar esse cara aqui. Vixe, Maria. Espera aí que vai dar certo. Vamos lá. Ele levou uma pancada aqui, um acidente. Então vamos lá, pessoal. Ó, se na hora que eu abro o shell, interpretador do Linux, tiver esse símbolozinho aqui, identifica que quem está utilizando é o usuário comum. Agora, na hora que tu abre e tiver um hashtag, ó, esse jogo da velha, identifica que quem está utilizando é o usuário root, que também é chamado de super usuário, certo? É o administrador, ele tem mais permissões. Então é o seguinte, se tu digitar o comando ls, qualquer um dos dois, não tem problema não. Se tu digita o comando ls, o que é que vai acontecer? Ele vai listar todos os diretórios que estão abertos no momento. Ele lista os diretórios, ó, ls de listar, né? Vamos lá, então o ls lista os arquivos, né, o diretório. Se você digitar o comando rm aqui no shell, rm é de remove, então ele vai remover o diretório, colocando só alguns principais comandos, tá certo? Se você digita mkdir, ó, mk, né, mkdir, por exemplo, o que é que esse comando faz? mk, você vai pensar na maquiagem. O que é make? Você não é criar? Você cria. Então, mkdir você cria o diretório. Vendo? O comando cp, de copiar. Você copia um arquivo, por exemplo, e coloca em um outro disco, né? Outro disco. Tá certo? Então, tem comandos aí que geralmente caem demais em prova. Tem o comando sudo também, que é quando você está como usuário comum, aí você rapidamente você passa, você está como comum, ó. Aí você vai lá, você quer alterar alguma coisa. Só que quem altera é o usuário root, que é o usuário que superusuário. Ele tem mais permissões. Aí você vai lá, se passa pelo root, né? Aparece uma senhazinha, você aparece, você entra como administrador
root, modifica o que você quer modificar e depois volta para usuário comum. Então, essa possibilidade de eu estar no usuário comum e ir lá para o root, né, para que eu modifique algumas permissões, eu utilizo o comando sudo. Ok? Comando sudo. Então, eu coloquei aqui os principais de prova. Tem o comando chmod também, que ele modifica as permissões, tá certo? Chmod, é o mod de modificar. Então, ele modifica as permissões dos arquivos, tá certo? Permissões dos arquivos, tá certo? Por exemplo, um arquivo, eu posso ler, escrever ou executar aquele arquivo, por exemplo, tá certo? Então, aí tem as permissões. Para eu modificar essas permissões desse diretório aqui, eu vou utilizar o comando chmod, tá certo? Chmod, ok? Então, os comandos principais de prova aí. Como ele está perguntando na questão, para que serve o comando ls, observem que tem um cifrão, então aqui é o usuário o quê? Comum, né? O comando ls, a gente já sabe, ele vai listar. Então, lista todos os arquivos do diretório gabarito letra C, ok? Então tá aí. Questão 3. O Windows é um software livre. Eita, para por aí, pessoal, vamos lá. O Windows, ele é um software o quê? Proprietário. Ou seja, o código-fonte dele é fechado. Só quem modifica é de fábrica, só a Microsoft. Certo? Bill Gates aí não foi generoso não. Só ele modifica, faz o que quiser. Então o que é que acontece? Quem é software livre é quem? É o Linux, né? O Linux é software livre. Lembrando que o Windows e o Linux, pessoal, são sistemas operacionais. Para quem não sabe, um sistema operacional, ele faz a interface entre o usuário, né, e a máquina, né, o computador. Então, ele faz o sistema operacional, ele é responsável por fazer essa interface entre o usuário e a máquina. Tá certo? O Windows é um sistema operacional que tem vários programas dentro. O Linux também. Só que o Linux, o código de fonte dele é aberto, né? A licença GNU, né? Licença GNU. Tem aquela figurazinha do touro. Então vamos lá. Se ele é aberto, então eu posso modificar ele, posso alterar, coisa que eu não posso fazer no Windows. Então vamos lá. O Windows é um software livre, já está errado. Ao contrário do Linux, que se configura como software proprietário, aí ele só fez inverter as bolas, né? Questão 4. Os sistemas operacionais utilizam sempre o mesmo sistema de arquivos. Não! No caso chamado NTFS. Errado. No Windows, pessoal, né? O Windows, eles utilizam hoje, atualmente, né? O sistema, aí ó, NTFS, né? Antigamente utilizava o FAT, mas atualmente está utilizando aí o NTFS, sistema de arquivos. Se falar sistema de arquivos no Linux, é quem? É o EXT, que é um padrão. Aí tem vários tipos lá, XT8, né? Então o Linux, em relação aos seus sistemas de arquivos, ele utiliza o padrão XT e o Windows o padrão NTFS, ok? Tá bom? No Windows, quando a gente fala quem é o explorador de arquivos, ó, quando for o explorador de arquivos, nós temos o Windows Explorer, que explora os arquivos. Já no Linux, né, nós temos quem aí? O Nautilus, né? O Conquerors e tem o Nautilus, ok? São um sistema de arquivos aí. Beleza, pessoal? Então tá aí. É o sistema de arquivo. Por exemplo, é o sistema que vai monitorar, vai gerenciar os arquivos do teu computador. Certo? É o software aí. Então, questão errada porque ele diz que utiliza sempre o mesmo sistema, sendo que no Linux o padrão é XT. Questão 5.
Os programas desenvolvidos para Linux funcionam normalmente sem necessidade de adaptações no Windows, questão errada. Pessoal, os programas desenvolvidos para o Linux, para que eu consiga adaptar no Windows, eu preciso sim de programas para fazer essas adaptações, ok? Questão 6. O sistema operacional é um software cuja função é gerenciar recursos do sistema, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. É o que eu acabei de falar. Tá aqui o usuário, tá aqui o computador. Como é que eu vou conseguir mexer nos programas, professor? Como é que eu consigo mexer? Tá aqui o bichinho, ó, querendo mexer, ó. Eu só consigo mexer nesses programas aqui dentro se tiver algum tipo de sistema operacional de forma que tem os programas dentro. Word, Excel, Windows Explorer, dentro da plataforma de quem? Do sistema operacional. Esse sistema operacional é que faz a interface entre o usuário, né? Tá aqui, ó, o Anderson e o computador. Um abraço aí pro Anderson, tá certo? Se estiver aí assistindo, tá certo? Um abraço para você, todo o pessoal do Vetorial. Então tá aí. O sistema operacional é um software, que é a parte lógica, cuja função é gerenciar os recursos do sistema, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário e fornecendo suporte para que os demais programas possam funcionar. Questão correta. 7. Acompanhando o simulado. Firefox e Chrome são exemplos de sistemas operacionais. Certo ou errado isso aqui, pessoal? Errado. Firefox e o Chrome, pessoal, são navegadores. E os navegadores, pessoal, eles são softwares. E esses softwares, eles estão dentro de uma plataforma. Quem é essa plataforma que sustenta esses diversos softwares? Quem é? É o sistema operacional, que nós temos como exemplo o Windows, que tem suas várias versões. Tem o Linux, que é um software livre aberto, onde eu posso modificar, né, distribuir, pode ser modificado. Certo? Então, agora, esses navegadores eles podem estar se sustentando dentro de uma plataforma de um sistema operacional. Agora, dizer que ele é um sistema operacional, aí já é demais, né? Ele não é. Questão 8. A multitarefa é um recurso do sistema operacional que permite que ele seja executado em máquinas diferentes. Nada a ver. Pessoal, o computador, quando ele é multitarefa, é porque eu posso executar várias tarefas ao mesmo tempo. Eu posso estar utilizando o Word, posso estar utilizando o Excel, o PowerPoint. Posso fazer várias tarefas ao mesmo tempo, né? Não é porque ele vai ser executado em máquinas diferentes, ok? Nada a ver. Questão 9. Indique a alternativa que apresenta exemplos apenas de sistemas operacionais. O Word é sistema operacional? Não. É um software que se sustenta em cima do sistema. Windows XP é. Linux é, mas a questão está errada. macOS é um sistema? É. Windows Explorer não. Windows Explorer é um gerenciador de arquivos. MS-DOS, macOS, né? Bem, não é. Aliás, o macOS é. Linux, né? É. Só que o Microsoft Office não é. Tá certo? Não é. Beleza? É um pacote suíte de escritórios. Internet Explorer não é, porque o Internet Explorer é um navegador. Windows 7 é. PowerPoint é também um software, né? Dentro do pacote de suíte de escritório. Então, ó, Windows 98 é velhinho, mas é. Linux é e o Mac OS X também é gabarito letra tá bom? Então, pessoal, para quem não conhece, o Mac OS é um sistema operacional, tá certo? Assim como o Linux e o Windows. Porque o pessoal tá mais conhece mais o Windows e o Linux, mas o Mac OS também é. 10. O Linux, um sistema multitarefa e multiusuário. Por que é multitarefa? Eu acabei de explicar. Eu consigo fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Multiusuário, eu posso ter vários usuários. Né? Você pode programar para ter vários usuários. Por isso que é multitarefa e multiusuários. Eu posso ter usuário A, usuário B, usuário C. Né? Multitarefa, eu posso executar várias tarefas ao mesmo tempo. Eu posso abrir o Word, daqui a pouco eu minimizo, abro o navegador. Né?
faça coisas ao mesmo tempo. É disponível em várias distribuições, entre as quais, pessoal, como eu disse que o Linux eu posso modificar, então muita gente já modificou e criou versões particulares, versões aí de Linux, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Aí foi se adaptando. Aí o que é que vocês têm que saber para a prova? É saber os nomes das distribuições. Como é que é esses nomes? Ora, Debian é uma distribuição, ou seja, o cara pegou a plataforma do Linux, modificou e criou aí, de acordo com as necessidades dos caras, aí uma distribuição. Ou seja, por exemplo, tem a Debian, tem a Kurumin, que é brasileira, tem a Mandriva também, né? Tem a Fedora. Isso aí são distribuições que o cara vão fazendo de acordo com a necessidade dele. Tá certo? O Linux é gratuito. Aliás, o Linux é um software livre. Mas não quer dizer que ele é gratuito, porque existem distribuições que as pessoas fazem e elas podem vender as suas. Elas só não podem fechar o código-fonte, né? Do sistema base. Então, o que é que acontece? Isso aqui são distribuições. Fedora, Debian, Kurumin, Mandriva, Ubuntu, que é muito conhecida também. Ubuntu, né? Ubuntu. E, dentre outras distribuições, Black Box, tem várias, ok? Então, são distribuições aí. Então, o Linux, um sistema multitarefa multiusuário, é disponível em várias distribuições, entre as quais Debian, Ubuntu, Mandriva e Fedora. Questão correta. Questão 11. No ambiente Linux, é possível utilizar comandos para copiar arquivos de um diretório para um pendrive. Ora, se não, vai lá no shell. Coloca aqui o hashtag para dizer que é o usuário root está utilizando. Digita cp para tu ver. Eu posso copiar, pessoal, um comando que está dentro de um diretório para um pendrive. Tá certo? Eu posso utilizar o comando o quê? cp para isso, né? Copiar. Então, é possível sim utilizar para copiar arquivos de diretório para um pendrive. Questão correta. Questão 12. Pode-se afirmar que o que diferencia o sistema operacional Linux do sistema Windows é que o sistema Linux pessoal, a principal diferença é porque um tem um código de fonte aberto e o outro tem um código de fonte fechado. Então, tá aqui, ó, seu código de fonte é aberto. Então, o Linux, né, ele tem o código de fonte dele aberto, ok? Então, essa é a principal diferença dos dois. Ou seja, se ele é aberto, a pessoa pode chegar lá, modificar, distribuir, né, estudar, pode fazer tudo. Então, o Linux, o que diferencia ele é porque o código-fonte dele é aberto. Para a letra B. Questão 13. Essa aqui é uma questão mais pesada. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Se você está no seu prompt de comando. Toda vida tem um acidente aqui. Impressionante. Vamos lá. A batida foi grande aqui, ó. Pessoal, olha o que é que acontece. Vamos supor que eu estou lá no usuário comum agora. Vou ficar alternando aqui. Tá o cursor aqui, né? Que é o shell. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de interface do Linux, interface. Nós temos dois tipos. A interface de texto, que é justamente essa interface que eu estou utilizando aqui, que é aquela tela preta. E tem a interface gráfica, né, que é aquela coisa bonita. Aí quando a gente clica nos programas, né, aparece as telas. Isso ali é a interface gráfica. Né? Por exemplo, a gente tem o KDE no Linux, o GNOME. Interfaces gráficas, tá certo? Então anota aí no teu material. Interface de texto é o Bash, né? É o Shell. É justamente aquela tela preta. Modelo antigo. O que é que acontece? Se você digita aqui, foi dado o seguinte comando, /home, aqui no diretório home, então aqui com certeza é dos usuários. Paula, esse diretório aqui /home indica que é dos usuários. Paula, adir, hashtag ls,
CLS está listando alguma coisa, não é não? Sorte, traço, R, traço, tail, 2. Que é isso, professor? Pelo amor de Deus, isso é inglês, cara. Como é que eu vou acertar? Calma, macho, deixa eu te explicar. Ó, se você está dentro dessa pasta aqui, ó, é a sequência que você está seguindo. Você entrou no barra home, lá em Paula e Adir. Você vai listar, ó, LS. Calma. Ele está dizendo o seguinte, ó. Dentro dessa pasta aqui, possui os arquivos de nome AA, BB, BBB, CCC. Então, daqui, ó, tem os arquivos AA, BBB e CCC. Dentro desse diretório aqui, ó, a gente acabou de entrar. O que ele está pedindo aqui no comando? Ó? Ele está pedindo para tu listar esses arquivos. Ó, ele digitou ls, então tu vai listar. Em ordem alfabética, esse sorte aqui, ó, quer dizer o quê? Ordem alfabética. Só que esse R é de reverso. Então, ó, aqui estava AA, BBB, CCC. Então, nesse caso, você vai listar em ordem alfabética e ele quer os dois últimos arquivos. Ó, dois últimos arquivos. Então, vamos lá. Se aqui são os arquivos que estão dentro dessa pasta, ele está pedindo para tu listar, tá aqui, já listou. Sorte, ordem alfabética, já tá. Só que ele quer traço R, ou seja, reverso. Então agora, na verdade, eu vou ter que listar agora assim, ó, CCC, BBB e AAA. Tá inverso. Ó. Só que ele quer os dois últimos, então quem é que sobra? BBB e AAA. Ok? Então aí o gabarito é letra A. Ok? Então, isso aí são comandos. Tudo feito aqui, ó. Você digita aqui, aperta LS, aí vai aparecer aqui. Aí tu aperta, coloca no comando sorte R, ou seja, vai listar em ordem alfabética reversa. Ele só inverte. Aí quer os dois últimos, aí vai aparecer só esses dois aqui, ó. Certo? Então, pessoal, o Linux trabalha-se com comandos, ok? Então, não esqueçam aí dessas questões altamente importantes, ok? Na tua prova. Então, aqui eu estou utilizando o Bash Shell do Linux, ok? Questão 14. No tocante à utilização de comandos para organização e manipulação de arquivos e diretórios no sistema operacional Linux, o comando responsável pela atribuição de permissões, lembra que eu falei qual é o comando, hein? Para alterar as permissões? Falei lá no início, lá, ó. Qual é o comando? Comando chmod. Ele altera o quê? As permissões, não é isso? Vamos lá. Se ele quer o comando responsável pela atribuição de permissão, aqui de cara já é o chmod. Mas queria explicar uma coisinha para vocês aqui, pessoal. Ó, chmod, certo? Vamos supor que eu tenho esse arquivo aqui. E ele só lê. Porque é o seguinte, ó, no Linux ó, tem três coisinhas, o R, o W e o X. O R é de ler, o write é de escrever e o X de executar. Tá certo? Ler, escrever e executar. Cada atribuição dessa, pessoal, ela tem um número. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó, o R é 4, o W é 2 e o X é 1. Tá certo? E nós temos três tipos de usuário, que é o usuário, grupos e outros. Então, por exemplo, o usuário. Se eu estiver utilizando o usuário, né? Nesse momento. Por exemplo, se eu tiver um arquivo e se esse arquivo tiver o quê? Ó? R, só R. Tá? Aí vai aparecer lá do lado do arquivo assim, ó. Traço, R. Aí vai ter assim, ó. Traço, traço. Ou seja, esse traço, traço é porque ele não escreve e nem executa. Só o quê? Só lê. Então, eu sei que esse arquivo só dá para quê? Para ler. Entendeu? Só que eu quero modificar essas permissões desse arquivo.
Aí você utiliza o comando o quê? Chmod. Aí você vai lá e coloca, digita lá chmod, por exemplo, 7, deixa eu botar aqui, 6, 7, 7. Aí coloca aí o nome do arquivo, né? Por exemplo, Muniz, né? Muniz txt. Arquivo de texto, né? A extensão. Eu vou modificar agora. 6777, ó. Cada número desse aqui, ó, representa as permissões que eu vou mudar para os usuários. Por exemplo, aqui, ó, o 6, aqui eu estou no usuário. O 7 sempre vai ser assim, 3 números. G, que é o grupos, né? E o outros. Se é 6, ó, o que foi que ele está modificando? Qual é a soma que dá 6? 4 mais 2, não é não? Então é o seguinte, ó, só dá para ler e só dá para escrever. Então aqui, ó, o usuário, ele só consegue o quê, ó? R, W e traço, ou seja, isso quer dizer que dá para ler, escrever, mas não executa. O 7, qual é a soma que dá 7? No caso do, agora eu estou no grupos, né? A permissão do grupo. Para dar 7 é tudinho, então 4 mais 2, 6 com 7. Então ele consegue ler, escrever e executar. E o outro, mesma coisa, ó. Ler, escrever e executar. Ou seja, o usuário ele consegue só ler e escrever. Eu dei permissão para ele para ler e escrever. O grupos, eu dei permissão para ler, escrever e executar. E o outros, eu dei permissão para ler, escrever e executar. Ok, pessoal? Então, isso aí eu acabei utilizando o comando o quê? Chmod, tá bom? Então, gabarito e letra C de casa. Essa parte eu acredito que pode cair também, porque pouca gente sabe e não estuda Linux, tá certo? E acaba aí tomando um pau aí na prova de vocês. Ok, pessoal? Então, gabarito letra C. Questão 15. Usuário root, que é justamente aquele do hashtag, ó, também chamado de quê? De super usuário, né? Super usuário. Tem acesso restrito? Não. Ele tem acesso o quê? Se ele é o super usuário em restrito. Não tem restrição para ele, tá bom? Questão errada. Então, pessoal, fico por aqui. Queria agradecer vocês por ficarem comigo aí esse tempo todo, tá certo? Queria deixar uma mensagem para vocês também, que eu acredito em você. Então, com essas palavras, eu espero proporcionar um pouco de conforto e dar a força necessária para que vocês enfrentem esse momento difícil da vida de vocês e para todo mundo, tá certo? Então, foque seu pensamento em coisas positivas e esqueça as ruins. Bloqueie todo pensamento negativo e derrotista que tem na sua vida. A superação começa na nossa mente, tá certo? É importante que você confie e acredite em você, mesmo no seu triunfo. Então, tenha fé e esperança e lute com todas as suas forças pela superação. Então, com determinação, tudo se consegue e quando se plantam coisas boas, logo, logo vão se colher coisas melhores. Então, eu acredito em você, acredite em você também, certo? Você é um vencedor e fico por aqui e até o próximo vídeo.